Olá, como estão? Espero encontrá-los bem. Pessoal, estamos começando mais um programa Bem Mais Osasco em TV. E gostaria de dizer para você que está me assistindo pela primeira vez, ou para você que já vem me acompanhando, que o Bem Mais Osasco em TV é a versão comentada da revista Bem Mais Osasco. Só que nos programas nós não conseguimos comentar a revista inteira. Então quero te convidar a acessar o nosso portal, que é o www.revistabemmais.com.br. Nele você terá a opção de ler a revista na íntegra, no formato online. Vai conseguir verificar qual é o ponto de distribuição mais próximo no ícone distribuição, ou ainda, se preferir, solicite sua assinatura através do faleconosco@revistabemmais.com.br ou pelo telefone 35 34 93 10, e aí a gente providencia a entrega do exemplar para você. Pessoal, hoje a nossa convidada, o tema dela é abordado na sessão família desse mês. Ela é Tânia Fernandes Carvalho. Ela vai nos esclarecer um pouquinho sobre dependência química. É um tema que, no meu ponto de vista, de fundamental importância. Ele existe em inúmeras famílias, e essas famílias sofrem ao ter os seus membros com algum tipo de dependência. Inclusive, ela vai explicar quais são as possíveis dependências, tá? E, principalmente, a dependência química. Eu acho que de todas talvez a pior, não é, Tânia? E quando se fala em dependência química, tanto o dependente quanto a própria família necessita de ajuda, não é? Então nós vamos conhecer um pouquinho as formas adequadas para se ajudar essas pessoas, seja o dependente, seja a família, tá? A Tânia, ela é formada em Direito, ela é presidente da comunidade terapêutica Paz e Amor em Jesus, que fica em Ferraz de Vasconcelos. Olha o privilégio, gente, ela veio de lá nos esclarecer, não é isso, Tânia? Exatamente, então, é um prazer estar aqui. Todo meu, seja super bem-vinda, sinta-se assim na sua casa. Estou me sentindo em Então casa. tá bom. Tânia, eu não sei se é um assunto fácil de ser abordado. É denso. Tá? É um tema pesado, muitas famílias passam por isso, e inúmeras delas não têm coragem sequer de admitir para si próprio que esse problema existe. Quem dirá para os vizinhos, amigos próximos? Então, eu gostaria que hoje a gente conseguisse esclarecer e até motivar as pessoas a buscarem ajuda. Você tocou um ponto importantíssimo. Falar sobre dependência química parece que é um problema para a família, as pessoas não podem saber. Há um preconceito muito grande, porque as pessoas não acreditam esse, entre aspas, problema. Sim. A uma doença, como ela é classificada pela OMS, né? Organização Mundial da Saúde, onde temos que ter um olhar para aquele jovem, de maneira, ou não, né? Às vezes nem tão jovem. Mas o foco principal, sim, que nós vamos estar conversando com a família, seria então para o jovem. Muitas vezes os pais não contam nem para eles. Eles desconfiam, observam que o jovem está mais arredio, mais fechado, mais triste, mais agressivo, mas eles... não deve ser isso. Como você colocou, é jovem, atribui-se ao jovem aquela impertinência da idade. A idade passa, não é? Mas às vezes os próprios pais encontram a droga nos pertences do filho. Às vezes ele joga fora e não toca no assunto. E fica olhando, vê se repete. E se ele tem coragem de enfrentar o filho e falar, perguntar o que é o correto, normalmente o jovem diz assim: não, mãe, não, pai, foi uma vez. Não é meu, é do amigo. Ou então, foi uma vez. Outro dia o fulano dormiu aqui, ou a menina veio e eu estou guardando para... Enfim, existem N situações
N respostas e não vou fazer mais. Entendi. Tânia, o que leva uma pessoa a se tornar um dependente químico? Tem uma razão específica? Não existe uma razão. É multifatorial. São fatores que às vezes se somam. Pode ser uma busca de ser aceito no grupo em que ele vive, porque hoje em qualquer ambiente você te é colocado. Sim. Você quer experimentar? Enfim, existem as gírias aí para carimbar os colegas que, você é um fraco, você não tem coragem, é um barato legal, experimenta só uma vez. E aquela pessoa que tem uma família estruturada, onde foi conversado sobre, é mais difícil de cair nessa. Mas normalmente os fatores que levam um jovem a buscar é o perigoso, o desafiador, o ser aceito no grupo, ou então é a dor de não ser aceito na família, de sofrer abusos na família, violência sexual e etc. e tal. Então eles vão buscar um outro ambiente que possa lhes acolher. E se nós não acolhemos o nosso jovem, ele vai ter braços amorosos lá fora. É muito importante isso. Nós sempre lembramos do psiquiatra Dr. Isamitiba, que ele diz assim, se nós não apresentarmos uma religiosidade na família, você não levá-lo à igreja, e ele coloca a igreja no sentido religioso, geral, você poderá ir buscá-lo na delegacia. Então é um médico, psiquiatra, com experiência, que orienta a família nesse sentido. Existem elementos que podem concorrer favoravelmente à família nesse sentido de prevenção. Entendi. Você está ressaltando o jovem, né? Mas a sensação que eu tenho é que isso não é uma coisa que acontece só com o jovem. Não, infelizmente. Exatamente. E quando se trata de uma pessoa um pouco mais madura, Você sabe que existem estatísticas que vai de 14 a 65 anos. Exatamente. Só que aí nós temos o maior contingente no alcoolismo. Foge um pouquinho da maconha, dos outros, né? Da cocaína, do crack, muito embora exista. Porque a droga, disse assim, ironicamente, ela é democrática. Ela atinge todas as classes sociais, todas as faixas etárias. Existem situações que, por uma depressão, por uma perda, a criatura vai buscar um copo de uísque. E mesmo porque, infelizmente, a mídia mostra isso. Então, um personagem, por exemplo, de uma novela, ele está triste, foi abandonado, perdeu bens materiais, ele pega um copo e se serve de um Scott, por exemplo. Pois é. Como que se a nossa vida fosse as novelas, né? Bom, Tânia, infelizmente meu primeiro bloco já se foi. Oh, que pena. Pois é. Então, pessoal, não saiam daí, a gente vai voltar falando um pouco mais sobre isso. Já já estamos de volta. Olá, pessoal, estamos de volta. Nosso bate-papo hoje é com a Tânia. Nós estamos falando sobre dependência química, tanto o dependente como a família, né? E no primeiro bloco a gente deu uma explanada geral sobre o porquê que o jovem acaba se envolvendo e o porquê que os maduros também se envolvem, né? A minha pergunta agora é a seguinte, Tânia, qual a participação do governo no combate às drogas, né? E com relação a combater a droga é uma coisa, e também que tipo de suporte eles dão com relação ao tratamento a esses dependentes? Aqui no estado de São Paulo, nós temos 2 projetos, um do prefeito Haddad, né, na cidade de São Paulo,
Braços Abertos. Tá. Que, na verdade, foi uma colocação em função da Cracolândia, que estava nos assustando naquela região mais central, mais antiga, ali perto da Luz, Sim. na Helvétia, naquele ambiente. Então, eles socorreram com um projeto de albergues ou hotel, e eles davam e dão R$15 para que o dependente químico pudesse passar o dia. Com isso, meio que financiou de maneira que diminuiu muito os assaltos naquela região. Isso é verdade. Segundo as estatísticas, em 12 meses diminuiu 80% dos roubos. Mas recentemente nós vimos a mídia mostrar para nós uma situação bem desagradável envolvendo esses hotéis, enfim. Um outro projeto que existe é com relação ao recomeço. Isso já é mais focado para uma família que está buscando uma internação para o seu filho, para o seu marido, para um familiar. Então, o governo disponibiliza um cartão que equivale a um valor bem expressivo, R$1.350. Mas isso é do governo ou da prefeitura? Do Estado. Do Estado. Governo do Estado. Tá. Então, a pessoa pode, através da família, repassar isso numa comunidade terapêutica, numa clínica, em que o seu familiar vai ser beneficiado com aquele tratamento. Eu acredito que isso é o mais viável. Tá. Porque, em se tratando de uma doença, a dependência precisa ser cuidada. Sim. Se você tem um diabetes, você procura um médico, toma medicamento. E a dependência química, ela é uma doença crônica, progressiva, de difícil tratamento. Ela precisa ter acompanhamento. Então, as comunidades terapêuticas, elas favorecem muito esse tratamento, porque ali ela fica interna, fora da convivência. Na nossa comunidade, por exemplo, como a maioria, trabalha-se a recuperação nos 12 passos do AA, Alcoólicos Anônimos, ou dos Narcóticos Anônimos, ou do Amor Exigente, que nós estudamos os 12 passos, que é um processo que vai resgatar aquela criatura. Entendi. Então, esse, ao meu ver, é um processo mais eficaz. Entendo. Deixa eu lhe perguntar o seguinte, você citou que o governo disponibiliza o cartão com um valor aproximado de 1.300, né? Isso se aplicaria apenas às famílias que ainda vão internar os seus dependentes ou já está internado e está faltando dinheiro? Estamos procurando, ela disponibiliza, inclusive em termos estaduais, nós temos por volta de 910 leitos, envolvendo grandes cidades. Tá. Então, na verdade, o dependente ele tem que ser internado aonde o Estado direciona. Não, o Estado, existem algumas comunidades que se filiam. Entendi. E que tem a credibilidade. Vamos orientar aí a família. Exatamente. Então, primeiro passo é checar se a comunidade ao qual ela está tentando internar no site da Secretaria da Saúde do Estado, lá existe todas as indicações. Então, quem quiser procurar, não é? É só colocar no Google Cartão Recomeço. Cartão Recomeço. Então, ali, ou Projeto Recomeço também. Tá. Ela vai vincular a esse site de maneira que a família tenha um norte. Sim. Mas nós temos, quando nós observamos a quantidade de pessoas e 910 leitos para o estado de São Paulo... É muito pouco. É um começo. Mas é algo que não pode parar, tem que continuar. É muito importante. Você citou lá a Cracolândia.
primeiro, no meu ponto de vista, né, a sensação que eu tenho é que simplesmente espalhou a Cracolândia, não é? E minimizou o número com relação a assaltos, coisa e tal. Mas o dependente químico, ele continua... Nós precisaríamos... largado, digamos assim, desamparado. Precisaríamos de um acolhimento mais efetivo. Sim. Onde nós pudéssemos cuidar desse dependente. É isso que ele pede. E é isso que nós temos que fazer. Uhum. Daí existirem muitas instituições paralelas que favorecem esse tratamento, que é bastante difícil. Sim. É bastante doloroso. E ele é barato quando o objetivo é alcançado, mas caro porque, infelizmente, às vezes não é uma única internação, né? Exatamente. São várias. Então, é uma coisa complicada para a família. Tânia, não vou deixar você falar mais, porque o nosso segundo bloco também já acabou. Pessoal, não saia daí, porque o nosso tema hoje está muito interessante. Voltamos já já. Olá, pessoal, estamos de volta. O nosso bate-papo é com a Tânia. Nós estamos falando sobre dependência química, tanto dando uma olhada para o lado do dependente em si, quanto também da família, tá? E, Tânia, me explica uma coisa, né? Por que é tão difícil para o dependente químico conseguir voltar para o mercado? De trabalho? De trabalho. Exatamente. Olha, existe, eu acredito que a gente poderia acreditar a isso ao preconceito. Tá. Por quê? Nós como que rotulamos aquela pessoa que passou por uma comunidade terapêutica, por uma clínica, é um drogado, é um folgado e não um doente. Uhum. Nós, como advogados, temos observado, inclusive, o TST, Tribunal Superior do Trabalho. Ele como que protege o profissional que foi afastado em função, por exemplo, de uma embriaguez, quanto mais reconhecidamente doença. Tá. Ele não pode ser duplamente penalizado, assim tem entendido os ministros do Supremo. Tá. Ele já está doente, ele não pode ser mandado embora. Uhum. Então ele passa a ser assim tratado pelo SUS, por uma, enfim. Agora, aquela pessoa que volta para a sociedade, ele é meio que estigmatizado, é como um egresso de uma penitenciária ou coisa e tal. Muito embora ele tenha pago a sua dívida perante a sociedade numa penitenciária, quem é que tem coragem de contratá-lo? E a mesma coisa acontece com o dependente químico, porque é muito pouco estudado acerca desta doença. Nós carimbamos o dependente químico, não presta, não vai se recuperar. E se ele recai, a gente já esperava. Então, é muito difícil, nós que convivemos com jovens e com os senhores lá na dependência química da nossa comunidade, nós observamos a luta imensa que eles travam com eles mesmos. E às vezes recaem. Sim. E é esperado, inclusive, é muito difícil a recuperação. Uma doença de difícil tratamento. Sim. E não tem nenhum segredo para que a recaída deixe de acontecer? A recaída, nós trabalhamos muito isso lá com os meninos, porque às vezes um retorna, tem a coragem de voltar, porque a maioria elas se sentem tão assim, não consegui, eu não consigo mesmo, aquilo que eu ouvi na família, no local de trabalho, é verdade, eu não sirvo para nada. A sensação do fracasso vai se potencializando, né? Se potencializa. E aqueles que têm coragem e retornam, eles ficam uma semana sem conseguir conversar e olhar no nosso olho. Estão envergonhados. Então há que se fazer um trabalho intenso. E é interessante que os próprios colegas também contribuem para que eles se
volte novamente ao caminho, à trilha da recuperação. Permanecem ali e nós sempre trabalhamos o que é que você falhou, a que você atribui essa recaída. E normalmente é porque aquilo que eles aprenderam, eles não seguiram. Porque ele diz, não, agora eu já estou limpo há 6 meses, que é o período de tratamento, eu posso. Então eles voltam para a família e muitas vezes a família não está preparada para recebê-los. X da questão, qual é o papel da família nesse contexto todo e como que ela pode fazer para saber lidar melhor com essa situação? Tem que necessariamente frequentar o que nós chamamos de sala. Uma sala de alcoólicos anônimos, de um amor exigente, onde os iguais falam a mesma língua, se fortalecem, compartilham as dores, as angústias. E aí eles vão se fortalecer e ter elementos para, diante de uma necessidade, saber reagir com seu filho, seu marido, com seu familiar. Também a família tem que protegê-lo, entre aspas, por exemplo, não tendo álcool dentro de casa, não fumando. Então a doença envolve ao dependente e aos que chamamos codependentes, a família. Não é? Então isso é de vital importância, porque nós trabalhamos muito isso com ele. Vocês mudaram, mas o mundo lá fora não mudou. O seu vizinho que te oferecia droga continua lá. O traficante que te conhece vai te buscar de todas as maneiras. Então, uma coisa muito importante que nós temos que ressaltar, que no tratamento da dependência química, a espiritualidade, os médicos também reconhecem isso, é indispensável. Então, se a criatura é de família evangélica, volte para os cultos. Se ela é espírita, vá ao centro, católico, budista, enfim. Nós precisamos desta retaguarda espiritual. Então, a espiritualidade é um elemento muito forte na recuperação, na manutenção da sobriedade. Perfeito. E a ligação com a sala. Lidando com esses 2 elementos, com essas 2 ajudas, e a família estando envolvida, muito dificilmente não vai dar certo. Tem tudo para dar certo, Tem né? tudo para dar certo. E nós temos conhecimento de pessoas que passaram conosco e estão há muito tempo sóbrios, prosseguindo, não é? Trazendo pessoas, resgatando pessoas, nos encaminhando. Então isso Que não há lindo. dinheiro que pague. Muito lindo isso, né? É muito bom. Por falar em muito lindo, a gente já está no finalzinho do nosso programa, nem tem a ver com o tema, mas você tem um lado escritora, não tem? Ah, sim. Você pode falar um pouquinho sobre esse seu lado escritora? Então, esse livro que nós editamos e cuja renda é toda revertida para a nossa comunidade terapêutica, fala sobre o luto. O título é Deixe-me Partir. E nós trabalhamos as famílias que perderam seus entes queridos, entre aspas, perderam. Sim. Os seus queridos se afastaram da convivência. E tem tudo a ver com a nossa dependência química, porque a família que tem um dependente químico, ela vive em luto, enquanto ele não está sóbrio. Ela vai perdendo o seu filho. Então tem um pouco de ligação. Por isso nós resolvemos então escrever esse livro para consolo de famílias que perdem seus queridos e reverter tudo isso para resgatar almas. Em prol do que estão aqui. Exatamente. Muito lindo o trabalho. Bom, Tânia, infelizmente eu tenho que encerrar a nossa entrevista. Foi muito boa. Um tema super interessante. Eu acho que teríamos muito mais Sim, muito. A dizer. Mas, enfim, né? Então, pessoal, obrigada, antes que eu me esqueça, pela presença. Eu que agradeço. Gente, acabou. Semana que vem vai ter mais. Então, agradeço o prestígio de vocês, a audiência e até a semana que vem. Até lá.